a nossa aula de hoje. Podem ficar sentados mesmo? Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, estudando mais sobre a tua palavra. Nós pedimos que o seu Espírito Santo venha nos revelar sobre as Escrituras, sobre aquilo que o Senhor quer que nós entendamos, Pai. No nome de Jesus Cristo, que não sejam as minhas palavras, mas aquilo que o Senhor tem para essa turma hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, vocês são a minha primeira classe. E eu sou, assim, atrevida. Eu peguei um tema bem complexo, apesar de muito gostoso de ser estudado, é um tema bem complexo, né? Eu imagino que vocês estão aqui, primeiro que vocês estão uma gracinha já, frequentes e tal, mas é algo que desperta a curiosidade, pelo menos a minha. Vocês são curiosos sobre esse tema, sobre anjos? Sim? Então eu espero trazer para vocês, né, um pouco de conhecimento. O que a gente não souber responder, porque é algo delicado, bem complexo mesmo, a gente vai pesquisar, vai trazer para vocês. Mas sempre foi um tema que me interessou muito e nos últimos dias eu tenho estudado ele ainda mais. Então, eu espero que possa ser edificante para a vida de vocês. Vocês receberam a folha aí, eu vou fazer só um panorama geral aí sobre o que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre os anjos eleitos, nós vamos falar sobre os anjos caídos, sobre o mundo espiritual, que ele é muito mais real do que nós pensamos. Na semana passada, o pastor deu uma pequena entrada do que nós iríamos falar hoje. Tem uma história contada lá no livro de Daniel, que Daniel estava de joelhos em oração, em jejum e buscando de Deus uma resposta. E ele ficou buscando em jejum durante 21 dias. Vocês já tiveram a sensação de buscar de Deus alguma coisa, de querer uma resposta, e a sensação de que Deus não responde? Já tiveram essa sensação? A gente tem mesmo. O que aconteceu com Daniel? Desde o primeiro dia que ele tinha orado, buscado do Senhor, a resposta já estava pronta para ele. Mas a batalha espiritual, a luta travada no mundo espiritual era tão grande que a resposta de Daniel, digamos assim, parou no meio do caminho. Foi necessário que um anjo acionasse outro anjo de guerra mais forte, mais poderoso, de batalha, para que ele conseguisse quebrar aquelas barreiras espirituais e trouxessem essa resposta até Daniel. Então, embora a gente às vezes não queira saber muito sobre isso, ou muitas vezes evite falar sobre anjos, porque às vezes a gente até fala assim, eu quero saber, eu quero entender mais sobre anjos. Mas a hora que entrar na questão dos anjos caídos, dos demônios, não quero. Eu já presenciei algumas pessoas que têm o dom, que conseguem ver o mundo espiritual com mais clareza, falarem assim, nossa, eu vi um anjo, mas eu não quero esse dom, porque a hora que eu tiver que ver demônios, eu vou correr léguas, eu não quero. Vocês já ouviram alguém falando isso? Eu vi anjos, mas a hora que eu tiver que ver demônios, eu vou correr léguas. Ou então, Deus, tira esse dom de mim. Eu já vi pessoas também falando, eu não quero, eu não estou pronto para isso. Porque é algo realmente muito mais intenso do que a gente gostaria que fosse, né? Vocês acham que estudar sobre anjos vai mudar alguma coisa na vida de vocês? Se estudar sobre anjos, sobre esse assunto, vai mudar algo na vida de vocês, no ministério de vocês? Não? Quem acha que não? Quem acha que sim? Quem não acha nada? Você acha que sim? Sim, sim. Por quê? Por que, Janaína? Você acha que sim? É. Gente, se eu estudo, eu estou me aproximando do caráter de Deus, eu consigo entender como que Deus cuida de mim, como que Ele usa esses seres para cuidar de mim também. Então, vai fazer diferença sim, isso me aproxima, me faz querer saber mais. Eu já disse algo que às vezes provoca medo, mas não fique com medo, porque é algo muito lindo de se estudar. E muitas vezes, principalmente eu falo pela minha experiência que eu tive na Igreja Católica.
eles não têm o anjo apenas como estudo, eles às vezes adoram, às vezes fazem oração para anjos e nós entendemos, nós sabemos que quem merece nossa adoração e louvor é só o Senhor. Eu lembro que eu era pequenininha e aprendi a fazer uma oração a um anjo da guarda. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre anjos da guarda, se nós temos anjos da guarda, que eu sei que é um tema, é uma pergunta aí que todo mundo se faz. Então, nós vamos aprofundar, vamos falar sobre funções, origem, natureza, organização, ministério. Hoje nós vamos tentar falar mais especificamente sobre os anjos eleitos. E na próxima aula a gente vai finalizar falando sobre os anjos caídos, sobre os demônios. Angeologia ou angelologia, que é o estudo dos anjos mensageiros. Os anjos, eles têm algumas funções. Na folha de vocês, deixa eu ver como é que está aqui. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. Isso já indica uma função essencial, servir e transmitir ordens divinas. Mas os anjos são muito mais que mensageiros. Na Bíblia diz que eles adoram. Abre para mim, por favor, Apocalipse 5, capítulo 5, versículo 11 e 12. Apocalipse 5, 11 e 12. Aqui nós temos a visão de João do céu. Então, olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então, aqui nós temos uma imagem de anjos adorando ao Senhor. Então, primeira função dos anjos aí, adorar ao Senhor. Segunda função dos anjos, proteger. Abre, por favor, Êxodo 23. Nós vamos ler versículos 20 e 21. Êxodo 23, a partir do versículo 20. O contexto dessa história aqui, o povo tinha acabado de sair do Egito e Deus prometeu para eles que ia dar direcionamento e proteção em toda essa trajetória. E aqui nós estamos falando de um anjo específico, vocês vão entender, ó. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. 21. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará suas transgressões, pois nele está o meu nome. Esse anjo aqui específico, ele carrega a autoridade vinda direto do próprio Deus. E já no próximo tema aí, eles executam juízo. Olha o que aqui diz, ó. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as transgressões, pois nele está o meu nome. Então o povo de Deus, ele deve obedecer, respeitar, não agir com rebelião, porque esse anjo aqui, que tem uma missão específica, se as pessoas não cumprirem aquilo ali, pode executar o juízo. Próximo tópico, eles lutam. Pode abrir, por favor, Daniel 10, a partir do versículo 12. Que foi essa historinha que eu contei para vocês no início. Daniel 10, a partir do versículo 12. Vocês podem ir colocando a referência aí na frente para vocês também lerem em casa depois. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do rei da Pérsia, esse príncipe aqui não é um homem. Vamos lá, esse príncipe é uma entidade espiritual maligna que exercia influência espiritual sobre a Pérsia. Então, não é um homem. Vamos lá. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então, ele resistiu, ele travou o anjo por 21 dias de levar aquela resposta que Daniel tinha pedido.
Então Miguel, opa, então Miguel, um dos príncipes supremos em minha, peraí que travou aqui, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Então Miguel vem ajudar o mensageiro angelical a romper essa barreira espiritual. Então a gente já entendeu que tinha um anjo aqui e que tinha um outro anjo guerreiro, aqui chamado de Arcanjo Miguel. Isso. Então nós podemos confirmar aqui que a batalha, apesar de invisível, ela é muito real e intensa no mundo espiritual. Outra função dos anjos, anunciam. E quando a função deles é anunciar, nós conhecemos diversas passagens onde eles anunciam. Quem fala alguma passagem aí que vocês se lembram de um anjo anunciando alguma coisa? Maria, mais alguém? Zacarias. Oi? A ressurreição. Sara. Anúncio a Maria. Está escrito lá em... Hã? Oi? Jacó. Anúncio a Maria. O anjo Gabriel anunciava a Maria que ela conceberá e dará à luz a um filho, Jesus Cristo, que reinará para todo sempre. Está escrito lá em Lucas 1, 26 até o 38, vai contar essa história da anunciação de Jesus. O anúncio a José. Gabriel aparece a José em um sonho para dizer, para não temer em receber Maria como sua esposa, porque Maria já estava grávida. Então, quem recebe o anúncio primeiro? Maria ou José? Maria recebe o anúncio primeiro e depois José recebe o anúncio do anjo em sonho. José estava sonhando quando ele recebe esse anúncio. Está escrito lá em Mateus 1, 20. Anúncio aos pastores. Lucas 2, do 13 ao 14. Uma multidão de anjos celestiais aparece nos pastores para anunciar o nascimento de Jesus em Belém, proclamando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Eles estavam pastoreando à noite de madrugada. Gente, imagina só, os caras estão trabalhando no meio do pasto, de boa, conduzindo as ovelhas, e anjos sobe e desce do céu sem parar, milhares e milhares de anjos para anunciar. O Salvador nasceu. Imagina só que loucura. Anúncio de batalha e juízo. Acho que alguém falou aí, foi dessa parte. O anjo Miguel, o arcanjo Miguel, lidera as forças celestiais contra o dragão, Satanás, e seus anjos, resultando na expulsão deles do céu. Está escrito lá em Apocalipse 12, do 7 ao 9. Os anjos também servem. Vocês vão anotar aí, podem abrir, por favor, Hebreus 1, 14. Os anjos servem, Hebreus 1, 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos, alguns versículos para vocês de anjos servindo na terra, os salvos. Mateus, alguém abre por favor Mateus 4, 11 e outro já abre Salmos 91, 11. E outro já abre Hebreus 13, 2. Mateus 4, 11, quem abriu? Pode ler, bem alto. Essa daí é um exemplo dos anjos servindo a Jesus logo após a tentação. Não se sabe, acredita-se que ele serviu comida ali, mas ele pode ter servido de diversas outras formas. Então Jesus tinha passado por todo aquele período de tentação e os anjos vieram e serviram Jesus. Salmo 91, 11, quem abriu? Pode abrir, pode ler, Jana. Então, nós entendemos aqui que os anjos, eles não atuam por iniciativa própria. Eles obedecem diretrizes dadas por Deus. Hebreus 13, 2. Quem abriu? Hebreus 13, 2. Alguém pode abrir Salmos 34, 7 também.
Não, ninguém abriu? Hebreus 13, 2? Não se esqueçam da hospitalidade, pois por ela, alguns sem o saber, hospedaram anjos. Abraão e Ló receberam anjos e pensavam se tratar de homens comuns, mas eram anjos que Deus havia enviado. Então você está me dizendo que anjos eles podem aparecer às vezes como espírito e às vezes como pessoa? O que vocês acham? Que ele pode aparecer das duas formas ou que ele aparece de uma forma só? Quem acha que ele aparece só como espírito? Quem acha que ele aparece só como um homem? Corpo. Como um homem mesmo, de carne, assim, ó. Uma pessoa que você pode tocar. E quem acha que ele aparece das duas formas? Tá. Eu vou dar um exemplo. Eu não vou saber contar a história tão bem quanto a minha mãe, mas eu tenho certeza que ela conta melhor do que eu. Eu tenho uma visão, pode ser que a senhora enxergue de outra forma, mas eu imagino que a senhora enxergue assim como eu. Há muitos anos atrás, eu ainda era católica, foi o dia da primeira comunhão do Igor. Lembra, mãe? Lembra desse momento do afogamento? O meu pai, o meu irmão e o meu primo estavam nadando. E a minha mãe estava de fora com um priminho menorzinho, cuidando dele, não era isso? Eu estava em casa e eles estavam nadando num rio. E o meu pai começou, na verdade, um dos meninos começou a afogar, o Fred começou. Tanto o Fred, meu primo, quanto o meu irmão começaram a afogar. E o meu pai nada muito bem, foi levado à correnteza. E meu pai nada muito bem e foi socorrer os dois. A minha mãe ficou segurando o menininho menor, pequenininho que estava lá. E a correnteza foi levando, e meu pai tentando trazer isso para cá, e o Fred muito grande, o Fred irmão do Igor, meu pai tentava tirar ele de lá, e ele afogava o meu pai, e virou uma luta. Parece que depois de muito tempo lutando, meu pai conseguiu trazer eles mais para cá, e o meu pai foi se afogando. O Fred forçou ele a segurar nele, o irmão do Igor, mas não conseguiu sair. E o Fred forçou ele, não conseguiu respirar. E ele afogou. E ele afogou. E eu lembro do meu pai contar que ele imaginou assim, não, tá tudo perdido, acabou, vou entregar os pontos, é hoje que eu vou morrer. Aí diz ele que parou de lutar, né? O Fred estava tentando sobreviver, ele falou, parei de lutar. Diz ele que o corpo dele foi descendo e foi se afogando. Saíram 3 homens. Sabe-se Deus de onde eles estavam lá, mãe? Não. Tinha um pessoal lá, eu pedi, gente, pelo amor de Deus. Deixa ela contar, porque ela viveu, vai. Meu marido está afogando, meu filho está afogando. E essas pessoas falavam assim, eu não vou contar, eu não sei nada. Aí, do nada, apareceu 3 homens. 2 homens, o marido já estava, desaparecido, e o Fred já estava voltando. O Fred conseguiu começar. E esse rapaz trouxe o Fred, trouxe o marido já. Os dois conseguiram pegar o marido já, praticamente descansando. Olha aí, chegou a beirada, foi enjoelhar. Ele só falava assim. Não bebeu água, mas ele só falava assim. Meu Jorge está parecendo uma coisa, se o Jorge era parecente, eu achava. Foi pelo amor de Deus, o que aconteceu com essa moça? Eu só sei que uma força muito forte puxava. Eu nunca peguei, eu não consegui respirar, eu nunca peguei. Nessa hora, eu tenho certeza que foi antes do Senhor. Porque, de repente, esses 3 moços meio do mesmo jeito que eles chegaram, eles também desapareceram. Do nada. Foi algo físico. A senhora conseguiu agradecer eles depois? Conversar com eles? Gente, vocês acabaram de salvar. Janaína nada muito bem, a Ana está afogando. Janaína acabou de salvar a Ana, tirou ela de lá. O que é que você ia fazer, Janaína? É ficar ali vendo. Aqui você está bem, Ana? Você sobreviveu? Não, ela não teve tempo. Esperar para ver. Da mesma forma que eles chegaram, eles saíram. Desde aquele dia, minha mãe e meu pai falam que eles tiveram essa experiência. E eu consigo visualizar, sabe? Eles chegando correndo, eu fico imaginando. Tirando meu pai de lá e simplesmente indo. Da mesma forma que eles vieram, eles partiram. Então, assim fala na Bíblia. E nesse dia a gente foi para a missa, eu só chorava, eu não conseguia, eu tinha tensão muscular, eu tinha que ir no médico, eu tinha medo da água de chuveiro, eu não parava de
muita coisa poderia ter acontecido diferente se meu pai tivesse partido naquele dia, né? Então eu creio que os anjos o livraram, porque Deus tinha algo maior para ele, para a família dele, e tinha muita coisa envolvida. Uma vez eu li, eu não consigo achar o livro que eu li isso, mas estava explicando exatamente o seguinte: o diabo, ele não sabe sobre o seu futuro, ele não imagina o que você vai fazer, ele não consegue ver com clareza sobre o que vocês vão fazer. Só que às vezes ele vê um exército de anjos acampados ao seu redor, um exército de anjos guerreando e lutando para que você passe por aquilo ali e tal, te protegendo mesmo. Aí o diabo, astuto que ele é, tem uma turminha aqui mais forte vigiando esses daqui, então vou tentar mais sobre a vida dele, porque alguma coisa ele vai fazer de grande. Porque se tem tantos anjos do Senhor guardando ele, o ministério dele, a casa dele, então alguma coisa tem ali. É o que eu disse, né? O mundo espiritual é muito mais real do que a gente imagina. E se alguém tiver alguma experiência para contar de anjos, ou que viu, né, por espírito, ou fisicamente, igual a minha mãe presenciou, e uma vez, eu mesma nunca vi. Mas uma vez a gente estava aqui, eu acho que era Festa e Vida, eu não tenho certeza, eu sei que o pessoal do Pingo d'Água estava aqui. E eu e o Diego, a gente entrou brincando e cantando assim, na hora que eles estavam apresentando, no meio assim, ó. Era num culto de sábado. E o pastor que estava ministrando falou: eu vi 2 anjos muito grandes, em torno de 3 metros de altura, atrás de vocês dois. Enquanto vocês iam caminhando, eles vinham atrás de vocês. Essa foi uma experiência que eu tive também, né? De alguém que me falou, eu não pude ver, mas me falaram que tinha. O meu irmão, ele tem o dom de visão. E ele já viu, ele fala, eu lembro que a gente era recém-convertido, e quando a gente é recém-convertido, você busca muito mais, né? E ele falava: mãe, eu tô vendo um demônio lá no portão de casa, e ele tá olhando assim, querendo entrar, e a minha mãe sempre muito astuta, né? E sempre muito assim, de encarar mesmo, muito ousada. Ele vai sair em nome de Jesus dentro da minha casa, ele não tem autoridade de entrar, ele vai do portão para fora. Então, ele vê, né? Ele não viu uma vez só, ele tem o dom de visão. Hebreus 13, eu já li, Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aqui, Davi estava fugindo de Saul e ele precisou se fingir de louco diante do rei Abimeleque. E Davi aqui está falando sobre uma proteção espiritual, sobre aqueles que temem o Senhor. Anjos do Senhor o guardam. Mateus 18, 10. Vocês podem anotar a referência aí para poder ler depois em casa. Mateus 18, 10. Vou ler rapidinho aqui para vocês. Vede, não desprezais a nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus. Muitas vezes, muitas pessoas usam esse versículo para perguntar. Então, nós temos um anjo, criança tem um anjo da guarda que protege ela o tempo todo? Quem acha que sim? Quem acha que não? Fica na dúvida? Bom, pode-se dizer, por todo o estudo aqui, por esse versículo de forma específica também, que todos nós que tememos ao Senhor, lemos isso no versículo anterior, somos guardados por anjos. Exatamente assim, ó, o anjo da guarda, tem gente que fala, meu anjo não bateu com dela. Não existe um anjo específico que cuida da Janaína, o anjo Jana, o anjo Jesse, o anjo Ano, e por aí vai cuidando de cada uma pessoa específica. O tempo todo tem anjos cuidando de nós, mas eu não acredito que seja denominado um anjo específico com o nome X para cuidar de você, outro para cuidar de você. Eu acho que a gente tem anjos cuidando o tempo todo, mas eles vão alternando entre eles ali, dependendo da situação, às vezes mais de um anjo. Eu enxergo dessa forma. Oi? É verdade. O mundo espiritual é muito real e ele acontece. No momento que nós estamos aqui estudando, tem anjos brigando por algo específico, às vezes é exatamente como aconteceu com Daniel. É exatamente como aconteceu com Daniel. Tinha uma resposta que Deus tinha enviado para um anjo para Daniel receber, mas o inimigo não permitiu que aquela resposta chegasse. E outro anjo mais poderoso, o arcanjo, chegou para batalhar para que aquela resposta chegasse até ele. Então, sim, é verdade. Falou semana passada a região celestial, lá onde acontecem as batalhas,
As regiões celestiais. Mateus 18, né? Daniel 10. Daniel, a gente já contou a história. Então, anjos servindo a Deus. Isaías 6, 2. Descreve os serafins com 6 asas, descreve os serafins servindo a Deus. Ezequiel 10. Descreve a aparência do trono acima da cabeça dos querubins. Eu não vou ler esses aqui, por quê? Mais para frente eu vou mostrar para vocês, baseado nesses versículos, como que seria os anjos. Porque a gente imagina, quando fala anjo, o que é a primeira coisa que vem na sua mente aí? De vestida, às vezes com asinha, às vezes não, cabelinho louro, às vezes com cachinhos e um olhinho azul. A gente pensa assim, não é? Gente, mas está bem longe de ser assim. É bem diferente e é muito interessante. Então, nós vamos ver aqui uma imagem baseada em versículos de como eles seriam. Anjos vigiam, Salmos 34, 7. Já lemos também. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Então, gente, a título de curiosidade, na Bíblia aparece 306 vezes um versículo falando sobre anjos. Então, não é um tema secundário, é um tema que merece estudo. Origem dos anjos. Tema 1 aí, origem dos anjos. Salmo 148, a partir do versículo 2. E outro já pode abrir Colossenses 1, 16. Salmo 148. Quem pode ler, por favor? Alguém? Salmo 148, a partir do 2. Pode ler até o 5, por favor. Então, eles foram criados por Deus para louvarem ao Senhor. Todos os anjos louvam ao Senhor. Colossenses 1, 16. Quem abriu aí? Pode ler, por favor. Não? Espera aí que eu vou passar para ela o microfone. Vai treinando. Amém. Eu vou destrinchar esse versículo de uma forma bem interessante para vocês. Depois eu vou até mandar, que eu fiz uma... porque neles foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Então, o que eu posso ver e o que eu não posso ver. Deus criou todas as coisas. Sejam tronos, vou abrir parênteses aqui. O que significa trono aqui agora? Posição de autoridade no reino espiritual. Sejam dominações. Dominações é o seguinte, postos de liderança dentro da hierarquia angelical. Sejam principados. O que significa principados? Alta posição que exerce governo sobre regiões, povos ou estruturas. Vocês já ouviram falar, eu já ouvi, que sobre a cidade de Divinópolis tem um principado muito forte. Alguém já ouviu isso? Eu já ouvi falar isso. Eu lembro que na época que era festa da cerveja aqui, que todo mundo ia para o monte orar para que o Senhor quebrasse aqueles principados que reinavam sobre essa cidade em relação à bebida, que ele agia. Então, o principado, ele age ali sobre uma região específica, sobre um povo específico. Sejam potestades. Potestades são forças espirituais com poder operativo, ou seja, eles executam ações e exercem influência. Tudo foi criado por ele e para ele. Vamos ler agora Jó 38, do 4 ao 7. Quando os anjos foram criados, porque nós já entendemos que eles foram criados por Deus. Quando eles foram criados? Alguém pode abrir aí, por favor, Jó
38, a partir do versículo 4. Eu não estou com essa referência. Alguém abriu aí já? Deixa eu abrir aqui enquanto isso. Jó 38, a partir do versículo 4. Vou abrir aqui. Não. Ótimo, pode ser até aí. Então, aqui, estrelas está se referindo a anjos. Então, ó, quando as estrelas da alva juntamente, alegremente cantavam, e todos os seus filhos de Deus jubilavam. Onde estavas tu? Quando eu fundava a terra? Então, quer dizer aqui que os anjos foram criados, ó, vamos de novo, ó. Quando estava tu, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é o que sabes? Ou quem estendeu sobre elas o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Então, eles louvavam ao Senhor, cantavam ao Senhor, enquanto Deus estava lançando os fundamentos da terra. Então, eles foram criados antes dos seres humanos. Deixa eu abrir aqui o outro. Eles são criaturas, não são eternos e nem autossuficientes. Eles foram criados por Deus e obedecem diretrizes dadas pelo próprio Deus. Número 2. Criados em grande número. 1, 2 aí no caso, né? A Bíblia descreve uma quantidade incontável. Milhões de milhões serviam, a gente leu lá em Daniel, milhares de milhares, multidão de anjos, está escrito em Lucas 2:13. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Esse versículo aqui é o que eu falei para vocês sobre o anúncio do nascimento de Jesus feito aos pastores. Obrigada. Aqui tem uma milícia celestial anunciando que é um grupo de guerreiros que são extremamente disciplinados e poderosos. Natureza dos anjos. Número 2. Os anjos são seres espirituais. Não possuem corpo físico, mas podem assumir forma humana quando necessário. Hebreus 1:14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos não se casam, os anjos não morrem. Vamos ler lá Lucas 20:34. Lucas 20:34. Podem abrir, por favor, e anotar a referência aí. Lucas 20, a partir do 34. Vamos ler o 34 até o 36. E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, ou seja, nós. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, não hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos
Ou seja, não vão morrer, são eternos, não se casam. E são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Os anjos não possuem gênero biológico. Vocês já pararam para pensar que o porquê eles aparecem em forma masculina? Se eles não possuem gênero biológico, eles são assexuados. Por que eles aparecem em forma masculina? Miguel, Gabriel. Não é? Pois é. Ele não significa que eles são homens exatamente, mas a Bíblia usa uma linguagem que o povo daquela época entendia. Por isso que trata eles com o nome de homens. É uma linguagem masculina e geralmente ela enfatiza autoridade e uma missão. É por isso que eles são tratados sempre com o nome masculino. Eles não são onipotentes, oniscientes e onipresentes. Vocês lembram quando a gente estudou com o pastor Adailton e depois eu acho que o pastor Diego também falou um pouquinho sobre isso no último curso que nós tivemos, sobre onipotência, onipresença e onisciência, que são atributos exclusivos de... acho que falou foi o pastor Eurico. Exclusivos de Deus. Os anjos não sabem o que vocês pensam, eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Esses atributos são somente de Deus. Eles são poderosos, mas eles têm limites. Abre, por favor, Salmos 103, 20. Salmos 103, 20. Pode, por favor. Amém. Os anjos aqui, eles possuem um poder acima do normal, um poder maior do que o nosso. Vocês acham que esse é um poder físico, muscular, ou é um poder espiritual? Espiritual, exatamente. Eles são mais fortes que os homens, eles obedecem a Deus e possuem um grande poder espiritual. Eles têm personalidade, eles possuem intelecto, eles têm vontade, deixa eu ver se está aqui. Tem. E também emoções. Vamos para um versículo que corrobora para isso. Lucas 15, 10. Lucas 15, 10. Alguém abriu aí? Pode ler, por favor. Depois, alguém pode abrir 1 Pedro 1, a partir do versículo 12, tá? Lucas 15, 10? Ninguém? Vou ler então. Esse versículo está dizendo que quando um pecador aceita Jesus e se arrepende dos seus pecados, os anjos se alegram. Então, eles têm emoções, eles sentem, assim como nós. 1 Pedro 1, a partir do versículo 12. Quem pode ler? 12. Peraí, você leu 1 Pedro 1, 12? 1, 12, por favor. Então, aqui está falando que os anjos desejam bem atentar. Eles desejam entender profundamente sobre o plano de salvação e eles querem olhar para isso com atenção e participar disso. Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviados do céu vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, eles querem aprender mais sobre as coisas de Deus.
Eles são seres imortais. Nós já lemos aqui, não já? Já, Lucas 20, 36. Pois já não podem mais morrer, pois são igual aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Jesus aqui está explicando para os saduceus, que é um grupo religioso que não acreditava na ressurreição. Eles rejeitavam também a existência dos anjos. Então, Jesus está explicando para eles que os anjos existiam e que existia também a ressurreição. Então, vamos falar sobre a organização dos anjos. A Bíblia indica uma estrutura de hierarquia militar e ministerial. Arcanjo. O único explicitamente chamado de arcanjo é Miguel. Miguel é o líder militar dos anjos fiéis, protetor de Israel, guerreiro espiritual. Apocalipse 12, 7. Deixa eu abrir aqui. Apocalipse 12, 7. Podem abrir aí, por favor, também. Apocalipse 12, 7. Espera aí que essa referência não é. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Não, é nessa história aqui, mas não é exatamente aqui. Tá, Daniel 10. Daniel 10, 13. Então, um guerreiro espiritual muito forte que protege ali aquela região de Israel. Então, ele entra em confronto direto para proteger aquela região. Não existe uma descrição física sobre como seria o arcanjo Miguel. A gente pode imaginar ali, uma armadura de um guerreiro reluzente, é o que a gente consegue imaginar, tendo em vista as funções que a gente lê que ele executa. Agora, os querubins, o que eu disse para vocês, não são anjos. Pode falar. Pode falar. Pois é. Eu peguei um tanto de perguntas e coloquei aqui para a gente conversar um pouquinho no final, já que vocês não querem perguntar. Pode falar. Sim. Ou uma força maligna que operava ali naquela região. Um anjo, sim. O que vocês acham que pode? Um anjo pode vencer? Vamos falar aqui desse arcanjo, o arcanjo Miguel. Só ele sozinho, ele pode vencer Satanás? O que vocês acham? Tendo em vista tudo isso que a gente leu. Um anjo que desceu com a mensagem não conseguiu, mas ele pediu ajuda ao arcanjo Miguel, que era um guerreiro forte. Então, sim, esse arcanjo guerreiro pode vencer Satanás, com certeza. Agora, nós vamos ler... Pode. Ezequiel, deixa eu ver aqui, Ezequiel 1. Nós vamos ler a descrição de como seriam os querubins. Então, aí você vai esquecer dessa imagem de um anjinho loirinho que você tem na sua mente aí. Ezequiel 1. Eu quero que alguém com uma voz forte aí leia pra gente. Ezequiel 1. Quem vai ler? Quem vai ler? O Igor vai ler pra gente. Ezequiel 1. Pode ler a partir do 1:1. 1:1.
gravando, é algo semelhante a 4 seres viventes. Imagina isso aí na sua mente. No meio do fogo, brilhante. Continua. Opa, peraí. Tinha uma aparência meio humana com 4 rostos. Então, dá uma mistura aí. 4 asas. Continua. Então, pronto. O pé dele parecia de um bezerro. Imagina aí o pé de um boi, de uma vaca. Aquele rachadinho no meio ali. E brilhante. Imagina, gente, que loucura. Continua. Cabuloso. Cabuloso. Pode continuar. Então, o tempo todo, eu fico imaginando, ele voava para frente assim, ó. Imagina aí, junto comigo, viaja. Continua. Águia. Tá viajando aí, né? Então, peraí, aqui, ó. Olha se o que vocês imaginaram se parece um pouquinho com essa imagem aqui. Olha o pé. Pode continuar. As suas asas estavam fendidas para a ação. Cada vez tinha 2 asas que tocavam. Pode continuar lendo. Olha o pé, gente. Pode pôr. Cada um deles tinha 2 asas que tocavam as asas de outro ser vivente. De um lado e do outro, as 2 asas corriam. Ó, Igor, olha se você imaginou isso. Porque o Igor é criativo, ele assiste muito filme. Aham, que era tipo esse aqui, os ofanins. Você salvou? Essas rodas aí tem olho? Tem os ofanins, aham. Ofanins. Esse daqui, ó. Mostrei ela aí. Nossa, massa demais. Olha. Mas isso aqui é verdade mesmo. Segundo os versículos, sim. Muito forte, né? Não, gente, é massa demais. Nas imagens católicas é diferente, porque é um menino bonitinho, de cabelinho cacheado. É porque, o que eu imagino? No povo de antigamente, para quando as pessoas não sabiam ler e escrever, né, digamos assim, eram meio analfabetos, eles desenhavam para explicar a palavra, para explicar a Bíblia. Então, eles faziam de uma forma que não assustasse tanto e que eles conseguissem contar a história ali através de desenhos. Por isso que a gente vê na Igreja Católica, tem mesmo muita imagem de anjo. Imagina se eles colocam esse anjo aqui para poder explicar. Opa. Ah, tá. Se você não tem um entendimento, não lê o que eles faziam, como que é... Gente, seja sincero, dá um certo medo, não dá? É diferente, é um ser. Tá, não. Aí quando se olha, você vê... Exatamente. É lindo demais, né, gente? Uma pergunta? A descrição aqui dos querubins. Só os querubins. Segundo uma outra descrição, nós vamos ler daqui a pouco, nós vamos falar sobre os serafins. Tem uma explicação sobre os serafins só cita uma vez. Então, baseado nessa explicação, eu vou mostrar uma imagem que foi gerada aqui, tá? Sobre os serafins. Isaías 6, do versículo 1 ao 7. Alguém abre, por favor, Isaías 6. O significado de serafim é ardente e inflamado. Eles são usados na função de adoração e purificação. Isaías 6. Quem vai ler para mim? Do 1 até o 7. É uma descrição. Espera aí. Do 1 ao 7. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a água de sua veste enchia o templo. Acima dele estava o serafim de 6 asas. Ó, peraí. Começa a imaginar comigo. Vão viajar. Agora não é mais aquele. Ele imaginou um serafim e tinha
6 asas. Continua. Então, agora, baseado no que foi descrito aí, há uma imagem que a IA fez sobre como seriam os serafins. Flamejante, algo bem lindo, imponente. Gente, eu não sei vocês, mas minha imaginação é fértil. E eu fico vendo isso, aí eu leio, aí eu vou arrepiando, eu fico imaginando um anjo balançando a asa assim, aí eu vejo aquele calorão e vindo com a asa assim, pegando com uma tenaz, que é tipo um negócio assim, que era quente, ele pega e coloca na boca. As asas tampavam o rosto, como que viu o rosto? Não via lá, não está dando para ver não, eu imagino mais ou menos assim. Algumas partes são reveladas, outras não estão reveladas. Eu não sei se vocês imaginam assim, viagem. Tá, esse tá menos assustador, né? Diferente. Eu gerei uma aqui mais. Serafins. E tem os anjos comuns. Cadê? Anjos comuns. Os mensageiros. Eu imagino, não fala sobre características físicas, alguns versículos no microfone. Que anunciam os anjos comuns. Eu imagino, não fala de características dele, fala que os anjos foram criados pouco maiores e mais fortes que nós. Então, eu imagino que esses anjos mensageiros, eles têm uma característica física um pouco mais comum. Imagina só um anjo com uma característica toda diferente, indo lá e salvando meu pai do afogamento. Ele tem certeza na hora que era um ser angelical. Mas eu creio que as características físicas dele são mais humanas, mais parecidas com as nossas. Porque, né, quando ele traz a mensagem, não causa um assombro tão grande. A Bíblia não apresenta uma lista completa da hierarquia dos anjos, mas deixa pistas suficientes para montar uma ordem geral. Primeiro nível, seres mais próximos do trono. Esse não tem aí para vocês, é só a título de curiosidade, tá? Seres mais próximos do trono. Ambos aparecem junto ao trono de Deus e não há indicação de que um seja maior que o outro. Os querubins, que guardam a glória, o trono e a presença de Deus, e os serafins, que adoram continuamente e proclamam a santidade. Nível 2, os anjos de alta patente. Função de guerra, liderança e proteção. Nível superior entre os anjos mensageiros. E o nível 3, os anjos comuns, que são aqueles que entregam a mensagem, por exemplo, o anjo Gabriel, que protege, que servem, que realizam missões específicas. Eu gerei aqui ontem, acho que... Depois eu mando para vocês no grupo a foto do Miguel, que aí gerou baseada nas informações. Não falo sobre características dele, mas baseada nas informações que nós temos. Um anjo de luz. Quando ele foi lançado aqui na Terra, algum anjo ficou no lugar dele? Não, foi lançado ele e terça parte dos anjos escolheram vir com ele. Algum anjo substituiu ele no cargo dele, que era de luz? Acredita-se que ele exercia um cargo parecido com o do arcanjo Miguel, os estudos mais ou menos parecidos, mas não é comprovado biblicamente, são especulações. Então ele veio, terça parte dos anjos vieram com ele, e os anjos que estavam lá exercendo as suas funções continuaram exercendo as suas funções. Quando falo sobre terça parte, significa um terço.
Vamos supor, 900 anjos, num número assim mais fácil de entender. 300 desceram, 600 ficaram. Significa que para cada um anjo caído, tem 2 anjos eleitos. Glória a Deus. Se são milhões e milhões, milhares de milhares, tem muitos demônios que estão aí tentando provocar, lançar seta na nossa mente, mas tem muito mais anjos. Para cada um anjo caído, demônio, temos 2 anjos eleitos. Né? Agora, o que acontece? Vocês não fizeram muitas perguntas. Eu coloquei aqui algumas das principais. Porque ele queria ser maior que Deus. Ele invejava o que Deus tinha e ele queria ser maior que Deus. Aí ele, não. Exatamente, aí ele foi lançado. E os anjos, por terem autonomia, eles escolheram se rebelar também. Então, terça parte, falou, não, também não quer ficar não. E vieram com ele. 1/3 dos anjos. Gente, perguntas? Ai, ai, ai. Se ainda é criado ou se nasce? Eles foram criados antes dos seres humanos. Criou, acabou. Não são criados mais. Não continuam sendo criados. O que foi criado naquela época, os milhões, milhões, milhares, milhares, acabou. Para sempre. Eles são eternos. Não morrem, então são eternos. Porque... Porque os anjos eleitos, eles têm funções e eles querem executar aquilo que Deus manda, nos proteger, nos trazer mensagens. E os outros não querem que essa mensagem chegue até nós, então eles ficam brigando. Mas a gente sabe que eles vão ter um final. E nós vamos falar sobre isso na próxima aula, quando nós vamos entrar mais sobre os anjos caídos. Vai ter um final para eles. Vai ter... Gostei da colocação dele. Nas regiões celestiais. Sim. Mas tem os que ficam lá e os que ficam guardando o trono de Deus. Transitando, sim. Existem uns que ficam no trono adorando Santo, Santo, Santo. Então eles não têm só um lugar específico. Não, eles estão espalhados. Conforme as suas funções, eles são espalhados para lugares específicos. Mas aí ele fica aqui na terra ou fica lá no céu? Tem uma turma que fica no céu, tem uma turma que fica aqui, uma nas regiões celestiais. Eles vão Eles estão espalhados. se movendo, exatamente, eles estão espalhados. Exatamente. Na terra tem os anjos bons, que a gente chama aqui de anjos eleitos, e os anjos caídos, que são os demônios. Vocês acham que os anjos podem ser adorados? Uma boa pergunta que vocês não me fizeram. Hã? Alguns acham que sim, outros acham que não. Por favor, leia Apocalipse 19, 10. Apocalipse 19, 10. Eu não acho certo estar pensando em anjo, não. Tá, tem outro anjo ali. Quer ler? Interessante eu colocar. 9 e 10. É. Então caiu aos seus pés para adorá-lo. Mas ele disse: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém. Então, João viu aquilo ali tudo e caiu ali, prostrado. Aí o anjo, adore somente ao Senhor. Eu sou servo, igualzinho você. Vamos ver mais perguntas aqui. Apocalipse 19, 10. Pode anotar aí para vocês estudarem depois também. O Igor. O Igor é criativo, a mente dele deve estar borbulhando ali. Não. Não podem. Os anjos vão ser julgados. Olha aqui para vocês verem. Abre, por favor. Espera aí, deixa eu levar o microfone, que tem quem está aqui, às vezes não dá para ouvir. Não, caiu. Eles são espíritos. Caiu. Segunda Pedro 2, 4.
Tem essa mais pra frente. Fala anjos de Deus, é Jesus, lá em Êxodo, fala. Primeira Coríntios 6:3. Abre, por favor, 1 Coríntios 6:3. Quem já abriu e puder ler, por favor? Hoje nem tem, no meu dia não tem 2 microfones, não, só um? Pode, por favor. Precisa não? Precisa não, tá acabando. Pode ler de novo. Então, os anjos vão ser julgados. Quais anjos? Os anjos caídos. Os anjos bons não, os anjos bons são bons. Vocês acham... 1 Coríntios 6:3. Vocês acham que os anjos, eles obedecem por livre e espontânea vontade? Eles têm livre-arbítrio ou não? Sim? Alguém acha que não? Se ele tem vontade própria, ele tem livre-arbítrio. Se eles obedecem, eles escolhem obedecer, é porque existe a possibilidade de obedecer sim ou não. Se eles escolhem, existe o livre-arbítrio. Não quiseram, eles escolheram não obedecer. Foi uma escolha, Deus não obrigou. Uma vez eu li, não lembro onde também, eu não sei se foi um livro. Gente, olha como que Deus é. Ele nos criou, nós seres humanos, e Ele poderia ter criado a gente simplesmente para louvar e adorar o nome dEle. Mas Ele é tão lindo que Ele escolheu nos criar com livre-arbítrio. Ele falou assim, vocês vão me adorar se vocês escolherem me adorar. Ele nos criou, Ele quer isso de nós, Ele quer essa intimidade, Ele quer essa adoração, Ele deseja isso de nós. Mas Ele nos deixou escolher se isso era o que nós queríamos fazer, se isso é o que nós escolhemos fazer ou não. É muito lindo e muito profundo, né? Deixa eu ver mais perguntas. Os anjos podem fazer milagres? Não? Então vamos lá. Daniel 6:22. Daniel 6:22. Quando Deus envia, e não faz por Ele mesmo, quando Deus envia eles com uma missão, eles podem executar um milagre, algo sobrenatural, porque foram enviados por Deus, para a honra e glória do Senhor, não deles. Um canal de transmissão, pode-se dizer que sim, um canal de transmissão. Gente, nós podemos executar milagres? Pelo nome do Senhor, mas nós também podemos executar milagres. O que aconteceu em Daniel 6:22? Opa! Olha o milagre ali. Os leões famintos, doidinhos para devorar Daniel. Vocês viram o caso de, abre aspas aqui, de uma leoa que devorou um rapaz? Na verdade, não devorou, ela matou e deixou o cara lá jogar. Gente, é instintivo do animal querer atacar. Não, acho que ele se converteu. É? Não. Aceitou Jesus antes. Meu Deus. Então, foi um milagre, porque é instintivo do animal matar, mesmo que o animal não queira devorar, porque aquela leoa não comeu o cara, ela matou ele e deixou, é instintivo. Então, foi um milagre. O leão fechou a boca, o anjo fechou a boca do leão. Ai. O pastor perguntando. Pode fazer pergunta também. Demônio pode enganar. Ele pode fazer algo para te enganar e fazer você acreditar
que aquilo é um milagre, é bom demais para você. Porque eu vi, foi procurar um terreiro. Aí o demônio curou a mulher de câncer. Uma vez, nós estávamos num estudo, eu nunca vou esquecer disso. Ali com o pastor Dailton, ali naquele canto, e tinha uma pessoa aqui que estava com muita dúvida em relação à religião e tal, e querendo voltar para o catolicismo e tal. E tinha um rapaz ali, aí ele perguntou para o pastor Dailton, mas a gente vê pessoas sendo curadas em terreiros, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, milagres, né? Abre aspas aí. O que acontece? Nós recebemos cura, milagres, é por causa da nossa fé. É a nossa fé que faz com que a gente receba aquilo. Vocês acham que a conta vai chegar depois? Eu imagino que a conta vai chegar depois. Exatamente, vai ser cobrado da pessoa, mas pode acontecer um milagre. E aquilo ali vai ter um alto preço. Mas a fé da pessoa era tanta. Aí o menino perguntou, mas você está falando, pode. Então era tudo que precisava para saber que não acontecia milagre só aqui no nosso meio. O demônio vai fazer milagre para a pessoa acreditar e levar para ele, né? Exatamente. É falso? Mas ele vai fazer. Vai operar um Porque como que a pessoa vai milagre. acreditar? Exatamente. Para tentar enganar a pessoa. Então pode acontecer sim. Não se esqueçam, a conta vai chegar. A libertação de Pedro, a prisão foi aberta e Pedro sai lá e fica ali. Está escrito lá em Atos 12, tá? Depois, se vocês quiserem ler a história completa. Mais alguma pergunta? Anjos da guarda, a gente já falou. Por que anjos estão desenhados nas paredes, principalmente da Igreja Católica, a gente falou também. Os anjos não podem ser adorados. Diego, alguma pergunta capciosa? Você gosta? Falamos também que quando a Bíblia cita anjos de Deus, um anjo de Deus está falando de Jesus. Aqui é uma pergunta interessante. Lúcifer ainda tem acesso ao céu? Jó 1,6. Gente, essa menina é estudiosa, né? Jó 1,6. Abre aí, por favor. Jó 1,6. Vou abrir aqui para eu ler. 1,6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, Peraí, hein? Antes de Cristo, sim, Satanás tinha acesso ao céu. Mas depois da obra de Cristo, não mais. Apocalipse 12, 10. Apocalipse 12, 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, a qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, antes da obra redentora da cruz, sim. Depois de Cristo, não mais. O que tem? O inimigo? Você está falando do inimigo? Se ele trabalha... Sim, o inimigo, gente, ele lança setas na nossa mente o tempo todo, né? Você não vai conseguir, nem tenta. Ou fulano está olhando para você de um jeito, acusando mesmo, fazendo a gente acreditar que a gente não é capaz e tudo. E isso acontece. Deus permitiu que o diabo fizesse com Jó, mas ele permite hoje em dia ou só naquela época? Permite. Permite, às vezes, determinadas coisas. Algumas coisas são permissões de Deus. Por quê? Para que nós aprendamos algo. Então, Deus permite sim. Mas eu sou cristão. Não é possível, Deus. Eu oro, eu busco do Senhor. Mas Deus permite sim. Talvez para ensinar para você. Não é que ele permite já acontecer, mas ele permite ao diabo ou ele mesmo que permite? Ele que permite. Porque ele que tem o controle da sua vida nas mãos. Não, mas ele permite o diabo tocar na minha vida. Permite. Pode permitir. Pode permitir.
Matar, não. Oprime, né? O tempo todo. Muito forte. Forte, né, gente? Amém, pessoal? Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Se preparem que semana que vem vamos falar sobre os anjos caídos. Eu acredito que deva ser a última aula, pastor, a última aula de dezembro, depois nós vamos entrar de férias. Eu não sei se é a última ou se ainda tem mais uma. Tem mais uma depois da próxima. Então, vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor pela oportunidade de estudar mais sobre as coisas dele. Pastor, ora pra gente, por favor. Quero agradecer a confiança e a oportunidade. Sim, professor. Gente, deixa eu contar agora, abrindo meu coração, é um testemunho, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida e eu lembro que eu quebrei um pouco dessa timidez quando eu trabalhei numa empresa de marketing multinível, eu tinha que dar treinamentos e tal. Eu era uma pessoa fora ali daquele lugar, e quando eu subi para dar treinamento de produtos, gente, eu transformava, eu não tinha vergonha, e eu pulava, e contava, e dançava, e falava para as pessoas daquilo com uma naturalidade. E eu tenho pedido ao Senhor que essa mesma ousadia que eu tinha lá, que eu tenho era muito mais, não é nem a mesma, é muito mais, é 10 vezes mais, aqui para ensinar sobre as coisas dele. Porque a timidez existe, mas a gente precisa buscar ousadia para falar. Isso não vale para mim, não, é para todos vocês. Se vocês tiverem oportunidade, vai com vergonha, vai com medo, mas vai. Porque é uma honra falar sobre as coisas de Deus, né? É lindo demais, é maravilhoso. Pastor, pode orar para a gente.